Valeu, mano. Eu ainda tava brincando com a minha mãe agora há pouco, que é assim, eu aprendi 7 salmos da Bíblia de cor quando era menino. Minha mãe lia de noite, não é que ela lia várias vezes, ela lia uma vez só, acordava no outro dia, eu já sabia. E era na época que meu pai garrava a estrada, meu pai foi caminhoneiro, né? Então ficávamos nós três em casa e antes de dormir, minha mãe lia um salmo pra gente. E eu lembro que o primeiro salmo que eu decorei foi o 121. Aí eu brinquei com ela, falei, bom, mãe, então hoje à noite a senhora vai ler salmo pra gente antes da gente dormir, né? O primeiro salmo que você decorou foi o 23. Eu falei, não, 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 foi o 121. Mas até aí o Gabriel Garcia Marques diz que a história não é o que aconteceu, mas aquilo que a gente lembra pra contar, né? Eu só não quero que meu pai sofra. Ele usou uma frase ontem no hospital que foi sensacional, cara, da música. Que trabalho que dá viver. Dá trabalho viver e é barato sonhar. Só é caro pisar nesse chão com a carga que o mundo nos dá. Dá trabalho seguir, custa nada confiar na leveza da vida se o mestre levou o nosso peso pra lá. Tem um salmo pra ler e outro pra decorar. A história é memória de tudo que dá pra lembrar. Do trabalho que deu, dos momentos de paz, pois a glória é o destino que já foi comprado no altar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Não sei como vai ser quando a hora chegar de pegar a estrada e partir pra bem longe e não mais voltar. Mesmo assim vou seguir, vou em frente tocar, caminhar na certeza que a vida infinita afinal vai chegar. Ainda há muito a fazer e eu não vou sossegar. E enquanto houver tempo eu canto, não vou me calar. Dá trabalho viver, não tem como negar, mas o mestre o peso da vida fez aliviar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Eu saúdo os amados irmãos com a graça, a paz e rogo as misericórdias do Senhor nosso Deus sobre a vida de cada um daqueles que estão conosco nesta manhã, em especial daqueles que são pais, que a bênção do Senhor seja sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso Pai, que este domingo é domingo do Senhor e a Ele nós prestamos esse culto para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Eu quero te convidar a louvarmos a Deus ainda mais uma vez com um cântico espiritual e logo depois nós vamos orar e também ouvir a voz do Senhor nosso Deus através da pregação da palavra do Senhor.
Convide os seus amados irmãos, os seus parentes, aqueles que estão contigo aí na sua casa, para que não percam esta oportunidade de adorar ao Senhor conosco e de ouvir a sua doce voz. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amado Deus, nosso Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Nós nos alegramos na tua presença. Nós nos alegramos em poder nos aproximar de ti nesta manhã, em poder cantarmos louvores ao teu nome, em poder exaltar a ti como Senhor das nossas vidas e declarar para todos aqueles que ainda não te conhecem que tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir para buscar a sua igreja. Nesse momento clamamos ao Senhor, que fale aos nossos corações através da pregação da sua santa palavra. Ilumina a nossa mente, retira de nós todo e qualquer preconceito, retira de nós a nossa autossuficiência e nos ensina a depender do Senhor a cada dia. Nós nos declaramos neste momento totalmente dependentes de Ti e do Teu Santo Espírito para aprendermos o que o Senhor tem para nós. Faça a sua vontade, ó Pai, em nossas vidas. Que em nome de Jesus, ó Pai, saiamos deste ambiente de culto
transformados pelo poder da tua palavra. Derrama da tua bênção sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão nos hospitais, sobre aqueles que estão em tratamento médico, sobre aqueles que farão ou que já fizeram cirurgia, auxiliando, ó Pai, na recuperação e curando-os completamente conforme a tua santa vontade. Te pedimos também por aqueles que estão desempregados. Abra as portas de emprego para que eles possam, Senhor, te servir, ó Pai, através dos dons e talentos que o Senhor tem concedido a eles, servindo a sociedade e assim também, ó Pai, sendo instrumentos para que possam trazer o sustento para os seus lares. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, onde nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo número 15. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e versículo número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Versículo 15 agora. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Palavra do Senhor nosso Deus, neste livro do Antigo Testamento, que faz parte do Pentateuco, os conhecidos 5 livros da lei do Senhor. Antes da gente expor o versículo 1 e ainda o versículo número 15, nós gostaríamos de tecer alguns breves comentários para contextualizar aquilo que o povo de Deus estava recebendo do seu profeta Moisés, que era a boca de Deus ali para Israel naquele momento. O tema principal do livro de Deuteronômio é a obediência. Dentro desses 5 livros da lei, este é o livro que foi escrito num período muito curto, em poucos dias, mas que o Senhor levantou Moisés para registrar a vontade dele, para que o povo recebesse novamente a lei de Deus e fosse obediente, fizesse ali um compromisso com Deus, se mantendo obediente à sua palavra. Bom, além do tema principal daqui do livro de Deuteronômio ser a obediência, nós temos aí vários ensinamentos e eu gostaria de destacar alguns antes da gente chegar ao capítulo número 28, onde estão os 2 versículos objetos desta exposição da palavra de Deus. O capítulo 4, o versículo 4, nos ensina que aquele povo que servia a Deus, uma nova geração foi levantada e o Senhor manteve vivo aqueles que obedeceram e foram fiéis à palavra do Senhor. E assim a gente já tem aqui, dentro desse contexto do livro de Deuteronômio, uma aplicação e um aprendizado muito grande para todos nós. A importância de nos mantermos fiéis e obedientes à voz do Senhor nosso Deus. No capítulo número 5, nós temos ali a repetição dos 10 mandamentos, e é por isso que este livro ganhou este nome, Deuteronômio, que significa a segunda lei. Não que fosse uma lei diferente, mas a segunda vez que a lei é promulgada e que Moisés vai lê-la para todo o povo. E nós temos aqui também, diante de nós, estes mandamentos que vão guiar a nova geração, mostrando ali ao povo que o Deus permanece um e que a sua palavra permanece única e que ele não muda ao passar dos anos. Foi assim com a geração anterior e agora será assim, aqui nesse texto, com a geração que haveria de entrar ali e que entrou na terra prometida, a terra de Canaã. No capítulo número 10, os versículos 12 e 13, nos mostram também aquilo que Deus fala ao seu povo, quando diz agora, pois, ó Israel, e vai mostrar aquilo que o Senhor requer do seu povo. O povo deveria temer a Deus, o povo deveria amar a Deus, o povo deveria andar segundo os estatutos de Deus,
para assim servi-lo e obedecê-lo, guardando todos os seus mandamentos. No capítulo número 17, no versículo 18, nós temos aí que a lei ela é transladada, ela é escrita novamente ali para a nova geração, e o povo que nascera já no deserto, naquele caminho para a terra prometida, agora ele pode entender melhor e receber mais uma vez a exortação de Deus através dos seus mandamentos. Bom, nós temos aqui agora os 2 versículos que nós lemos no capítulo número 28, e você vai perceber uma ligação com esses primeiros comentários contextuais do livro de Deuteronômio. Então, no versículo 1, há uma condicional que abre logo o capítulo dizendo, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor. De qual Senhor? Do Senhor teu Deus. É assim que Moisés se refere ao povo, falando em nome do Deus Todo-Poderoso. Se ouvires atentamente a voz de Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Temos a promessa do Senhor nosso Deus, e este livro de Deuteronômio, ele é permeado destas promessas. Não à toa que o Senhor Jesus cita muitas vezes Deuteronômio, e o Novo Testamento também, diversos autores citam este livro, mostrando que o Deus que providencia tudo, ele tem prazer em cumprir a sua palavra e as suas promessas no decorrer dos anos para com o seu povo. É claro que nós falamos aqui em primeiro lugar do povo de Israel, mas entendemos que o povo de Israel, hoje em dia, a nação de Deus, ela é muito maior do que aquela inicial. E não me refiro somente ao número de pessoas, mas me refiro sim ao fato de nós, gentios, termos sido enxertados na oliveira pelo amor do nosso Senhor Deus, que por nós se entregou na pessoa de Jesus Cristo, nos salvando e nos tornando povo dele. Nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. É assim que o Senhor nos trata, e desta maneira, esta palavra declarada há tantos e tantos anos atrás, ela permanece viva e permanece aplicável aos nossos corações. Percebam que é importante e é essencial que, além de ouvirmos a voz do Senhor, este ouvir seja de maneira atenta. Quantas vezes o Senhor está falando e nós não estamos atentos? Quantas vezes a palavra do Senhor tem sido exposta e muitas pessoas têm ouvido como se ouvisse uma palestra qualquer, como se ouvisse um comunicador qualquer, mas temos a certeza que é o próprio Deus quem se comunica com o povo, independentemente do instrumento que ele quer usar. Moisés está aqui no final da sua vida, praticamente já com 120 anos e já há 40 anos andando pelo deserto para que chegasse à terra prometida, a terra esta que ele não vai ter a oportunidade de pisar. E a gente vê isso lá nos últimos capítulos deste livro. Mas podemos entender aqui que o Senhor Deus ainda queria usar Moisés para profetizar ao povo de Israel a importância de ouvir com atenção aquilo que o Senhor Deus tem nos dito. Nesse primeiro ponto da mensagem, eu gostaria de te fazer uma pergunta que ela é também para mim. Você tem ouvido a voz de Deus? Você sabe qual a importância de ouvir a voz de Deus? Que muitas pessoas não têm ouvido esta voz porque julgam que é algo da religião, julgam que é algo ultrapassado, julgam que é algo que não é mais necessário no século XXI, onde a ciência reina, onde a tecnologia está na palma das nossas mãos. Porém, a voz de Deus, ela fala com a nossa alma, ela fala com o nosso ser, este ser que já nasceu tendo sede de Deus, tendo sede de se relacionar com o Todo-Poderoso. Ouvir a voz de Deus é importante porque sem ouvir a sua voz não teremos fé, não receberemos do Senhor a salvação que vem mediante Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador.
É por isso que a pregação da palavra no culto cristão, ela tem a sua prioridade. Por quê? Não porque o pastor mereça destaque, mas porque a palavra de Deus merece o destaque e a centralidade na pessoa de Cristo Jesus, que é o próprio verbo, que é a própria palavra. Moisés estava dizendo aquilo que Deus mandou dizer ao povo: se vocês atentarem ao ouvir a voz de Deus e terem cuidado, se vocês tiverem cuidado de guardar todos os meus mandamentos, diz o Senhor, que ele estava ali ordenando dessa forma sobre a vida deles, haveria bênção sem medida e aquele povo seria exaltado entre todas as nações da terra. Se há uma coisa que o ser humano sem Deus busca nesta terra, é a exaltação. Se há outra coisa que o ser humano sem Deus sempre busca também, é o reconhecimento perante os outros. Vivemos uma geração em que crianças já querem ser youtubers. Vivemos uma geração em que os adolescentes já buscam estar na mídia, já lutam pelos likes, pelos compartilhamentos daquilo que eles têm produzido e daquilo que tem sido lançado nas redes sociais. Muitos pensam que ser exaltado entre as nações é isto, mas não é este o plano de Deus para o seu povo. O plano de Deus para o povo de Israel é ser exaltado no sentido de que todas as nações do mundo reconhecem o cuidado de Deus, a paternidade de Deus sobre Israel e sobre cada um daqueles que são membros desta família da fé, cada um daqueles que hoje receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, após terem sido tocados pelo Espírito Santo de Deus, através da graça irresistível do Senhor. É esta exaltação que acontece e ela não é para que haja dentro de nós um sentimento de que somos melhores por termos sido escolhidos. Afinal de contas, nós não sabemos por que o Senhor nos escolheu, mas sabemos para quê. É para a sua glória, para que o seu nome seja exaltado acima de todo nome e para que nós, hoje, povo de Israel, exaltemos ao Senhor. E onde quer que o Senhor nos leve, estejamos sempre apontando para o alto e mostrando que estamos ali por causa dele. Muitos vão bater nas suas costas e te dar os parabéns, te congratular por tantas conquistas na vida, por tantas formaturas, por uma promoção lá no seu emprego, pela conquista de um novo emprego, pela conquista de um casamento, pela chegada de um filho e por tantas coisas mais. Mas quando isto acontecer, não se esqueça que nós existimos para exaltar, para glorificar e para adorar o nome de Deus com todas as nossas atitudes. E onde quer que estejamos, se as nações nos veem exaltados, na presença de Deus é que nós estamos e precisamos declarar e testemunhar e aproveitar esse momento para mostrar que verdadeiramente só chegamos a esta exaltação porque é Deus quem nos colocou onde Ele quer que estejamos para que Ele seja exaltado. Queria te convidar a brevemente abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo número 22, onde vamos ler somente um versículo para ilustrarmos aqui onde o Senhor pode nos levar para que o seu nome seja exaltado. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Vemos aqui que o Senhor tem nos dado dons, o Senhor tem nos dado talentos, o Senhor tem revigorado nossas forças, o Senhor tem nos guiado através destes mandamentos que Ele nos manda ouvir, atentar e cuidadosamente obedecê-los para que sejamos colocados até mesmo entre os reis se necessários, tirados ali daquela multidão para que exaltemos o seu nome. Foi assim que aconteceu com José lá no Egito, onde se tornou governador de toda aquela nação. Foi assim que se tornou entre tantos outros homens e mulheres de Deus que se levantaram em nome do Senhor para fazer a obra para a qual foram vocacionados. E foi assim também que aconteceu na presença e na pessoa do próprio Senhor Jesus.
Ele mesmo sendo rei, se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória e veio à terra e humildemente ele fez a obra do Pai em obediência e chegou perante os reis, aos governadores, para testemunhar, para dizer, olha, tudo aquilo que dizem sobre mim, eu sou o rei dos judeus, vocês têm declarado e eu não o nego, porque eu sou, sim, o rei dos judeus. O Senhor Jesus, então, ele se posiciona entre os reis da terra, sem medo de ser punido, porque ele sabia que havia uma missão a ser cumprida. Nós, nação de Israel, precisamos estar cientes também disso. Numa cidade, num país, num mundo que está virado de ponta cabeça, onde as pessoas querem saber de tudo e buscam solução para tudo, menos através do relacionamento com Deus. É tempo de nós despertarmos todo o mundo através da nossa voz, através da proclamação do Evangelho. O livro dos Atos dos Apóstolos registra que aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aquelas cidades, transtornando o mundo não com uma atitude violenta, não com uma rigidez perante a lei que deveria ser cumprida a qualquer custo, mas sim com o amor. É o amor de Deus que transborda em nós e faz com que nós transtornemos este mundo onde cada um só quer saber de si. Mas o Senhor tem nos chamado para sabermos do próximo, para nos preocuparmos com o próximo. Depois do povo de Deus ter ouvido novamente a exposição dos 10 mandamentos, logo no capítulo 28, onde nós lemos, Moisés é usado por Deus para dizer, não basta ouvir, tem que ouvir atentamente. Não basta ouvir atentamente, tem que cuidar para guardar todos estes mandamentos. E desta forma, o Senhor nos exaltará. E o nosso ser exaltado é para que o nome de Deus seja exaltado ainda mais e assim estejamos escondidos atrás da sua cruz. Assim estejamos escondidos atrás do nome que está sobre todo nome, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a exaltação de todos nós, nação de Israel, povo de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo, quando antes da fundação do mundo, o próprio Senhor Jesus já tinha se entregue por nós para nos salvar dos nossos pecados, da consequência do nosso pecado, que é a perdição eterna. A palavra de Deus, ela tem nos ensinado, e não é diferente aqui nesse texto, que há consequências também quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor determina. E é o que vemos no versículo 15, e a partir daí, mas nós não chegaremos a abordar estes outros versículos neste momento. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então maldições virão sobre a sua vida. Muitas pessoas pensam que maldição é coisa de Satanás, mas precisamos entender que o mesmo Deus que abençoa, ele é capaz de amaldiçoar quando nós não nos posicionamos em obediência à sua palavra. Se você tem dúvidas sobre isso, olhe para Gênesis capítulo número 3, momento em que Adão e Eva desobedecem às ordens do Senhor e pecam, e com isto o pecado entra no mundo e nos alcança. Naquele momento ali, o Senhor ele também lança maldições sobre a humanidade. E aqui Moisés registra a voz do Senhor dizendo, olha, se você escolher viver de maneira errada, em vez das bênçãos e da exaltação do Senhor sobre a tua vida, você precisará encarar as maldições que Deus tem preparado para todo aquele que é desobediente, para todo aquele que zomba do nome do Senhor, ouvindo a sua voz, se dizendo crente em Jesus e não querendo praticar estas verdades. Mas as boas novas do Evangelho em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, elas vêm nos alcançar com o amor de Jesus e nos mostrar que podemos descansar nele, depositar nele a nossa esperança, lançar sobre ele
tudo aquilo que é peso e que nos atrapalha na caminhada e tomarmos a nossa cruz e seguirmos adiante, negando a nós mesmos e pedindo ajuda ao Senhor, e Ele certamente nos ajudará. A palavra do Senhor tem nos ensinado que podemos orar com confiança, porque Ele virá ao nosso encontro com a sua graça, com a sua misericórdia que se renova a cada dia, com o seu amor que é inexplicável, mas que nós sentimos e nós nos regozijamos nesta presença poderosa do Senhor nosso Deus e do seu amor na nossa vida. Eu te convido a crer nesta palavra através da ação do Espírito Santo na tua vida. Reflita com cuidado e atentamente ouça a voz de Deus. Não pense, é mais uma mensagem do pastor. Não, é palavra de Deus para a tua vida, porque Ele te ama, porque Ele te quer, porque Ele quer que você faça parte desta nação santa que é Israel, do povo escolhido de Deus, que vai às outras nações anunciar o seu amor e assim conquistar vidas que estavam perdidas, saquear o inferno, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. E a você que é pai, nesta manhã, não perca a oportunidade de testemunhar ao seu filho que onde você está, o Senhor está contigo, que toda a sua família depende da bênção do Senhor, da maravilhosa graça do Senhor e do sustento do Senhor, e que sem Ele nós não somos nada. Assim como nós, os pais, fazemos acordos com os nossos filhos e dizemos, olha, se você se comportar, se você agir corretamente, você vai receber isto, ou vai ganhar este presente, ou terá a oportunidade de ir a tal lugar. Assim também o Senhor trata conosco neste contrato que vem da parte dele, nos dizendo, se você quer ser uma bênção nesta terra, ouça a minha voz atentamente, cuide de guardar os meus mandamentos e praticá-los. Mas há cláusulas nesse contrato bem específicas que dizem o que nos acontece se nós não obedecermos. E o que nos acontece é a condenação, o castigo eterno. Mas o Senhor, Ele está de braços abertos a nos receber, para que nós possamos assim dizer a Ele, Pai, eu preciso de Ti. Ensina-me a andar nos seus retos caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau. Livra-me, ó Pai, dos meus pecados. Livra-me, ó Deus, de cair em tentações. Eu tenho a certeza que o Senhor, Ele ouvirá a tua oração, assim como Ele tem ouvido a minha oração, não porque merecemos, mas porque a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Aquele que derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados e para que recebêssemos a vida abundante nesta terra e a vida eterna lá no céu. O Senhor te abençoe e te guarde, hoje e para sempre. Amém. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Serei no campo, bendito serei por
obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, Senhor, bendito serei onde eu passar. Obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra. Bendito serei. Profetiza pra tua vida. Eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh, exalte ao Senhor. Aleluia. Ele é o Deus de promessas. Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade maravilhosa e ímpar de podermos estar reunidos no teu nome. Ainda, ó Pai, que não presencialmente no templo, mas sentimos a tua presença e temos comunhão contigo e com os nossos irmãos que nos acompanham através, Senhor, das redes sociais e das ferramentas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos concedido uma família. E além da família de sangue, o Senhor nos concede uma família maior, que é a família da fé. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos adotou, o Senhor nos conquistou para ti mesmo e o Senhor tem prazer em nos chamar de filhos. E a todos nós que te recebemos como Senhor das nossas vidas, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas nesse momento, ó Pai, nós queremos te pedir por aqueles que ainda não são teus filhos, por aqueles que ainda não entendem que apesar de terem sido criados pelo Senhor, só serão teus filhos e adotados quando crerem no Senhor Jesus, teu Filho, como Salvador.
Pedimos, ó Deus, que caia por terra toda e qualquer armadilha do inimigo, toda e qualquer cilada, toda e qualquer artimanha do inimigo para cegar estas pessoas, que elas vejam o brilho da tua luz, que elas sintam, ó Pai, o toque do teu amor e sejam convertidas dos seus maus caminhos. Salve-as, Senhor, para a glória do teu nome, e que assim o teu nome continue sendo exaltado nesta terra através da vida da tua igreja. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Sejam, ó Pai, sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre os desanimados, trazendo a alegria da salvação, sobre Bom Sucesso, Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.